Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Dustin Poirier e Max Holloway. Eles vão se enfrentar pela terceira vez. Pois é, o Dustin Poirier foi nas redes sociais dele e postou que essa é a última luta dele. Ele confirmou que ele enfrenta o Max Holloway pelo cinturão BMF, né, ali no UFC 318, no dia 19 de julho. Então, uma baita luta, tá? Na minha opinião. E lembrando, né, vamos aqui contextualizar. O Poirier já enfrentou o Holloway 3 vezes. Ele enfrentou uma lá em 2012, quando ele finalizou no primeiro round com 3 minutos e 23, ganhou bônus de finalização da noite, porque naquela época não era bônus de performance, que engloba a finalização e nocaute, né? Naquela época tinha finalização da noite, nocaute da noite, então ele ganhou bônus de finalização da noite, foi na estreia do Max Holloway no UFC, pra vocês verem quanto tempo isso faz, né? Foi lá no UFC 143, 13 anos atrás, bastante tempo, né? Depois, um pouco mais recente aqui, já tinha canal, falei dessa luta na época, o Poirier enfrentou o Holloway de novo no UFC 236, 2019, né? Foi luta da noite e o Poirier conseguiu vencer. O Holloway até conectou mais golpes ali, mas acabou sendo derrotado para muita gente ali por 3 rounds a 2. Naquela época eu falei que eu achei o Holloway não tão bom quanto na categoria de baixo, né? O que era natural até de se esperar, mas enfim, foi uma luta muito boa, a luta da noite, né? Como eu falei, e agora eles vão se enfrentar de novo no UFC 318. Se a gente for olhar o retrospecto recente deles, o que a gente tem? A gente tem o Poirier ganhando e perdendo desde julho de 2021, né? Ele ganhou do McGregor em 2021, em julho, dia 10 de julho, no UFC 264. Depois ele perdeu do Charles, aí ele ganhou do Chandler, aí ele perdeu do Gate, aí ele ganhou do Benoit Saint-Denis e aí ele perdeu do Makhachev. Então ele tá no ganha-perde desde 2021. Seguindo essa lógica, pode ser que ele ganhe aí do Max Holloway, né? E o que chama muito a atenção aqui do Poirier é que das últimas 4 lutas dele, 3 lutas foram luta da noite. Cara, isso é absurdo. Foi luta da noite ele finalizando o Chandler, foi luta da noite ele nocauteando o Benoit Saint-Denis e foi luta da noite ele sendo finalizado pelo Islam Makhachev. Então o cara conseguiu realmente ali 3 lutas da noite em 4 e só não conseguiu bônus nenhum contra o Justin Gaethje quando ele foi nocauteado ali no segundo round, porque não deu tempo de ser luta da noite, né? Então não foi tão bom pra ele. Se a gente for olhar o retrospecto do Max Holloway, a gente tem ele sendo nocauteado na última luta, o que talvez não seja tão bom, né, para essa próxima luta dele, mas enfim, vamos ver se ele volta bem depois de ter sofrido o primeiro nocaute da carreira. Mas antes disso, ele vinha de 3 vitórias, né? Tinha nocauteado o Justin Gaethje, ganhado ali o seu bônus de luta da noite, o seu bônus de performance, 2 bônus na mesma luta, né? Foi lá no UFC 300, aquele nocaute chocante no último segundo. Ele tinha aposentado o zumbi coreano e também ganhou o bônus de luta da noite. Aliás, foi uma despedida aí que o Holloway azedou, né? O zumbi coreano se aposentou ali sendo nocauteado, né? Perdendo feio ali do Max Holloway, sendo dominado e nocauteado ainda quando o zumbi coreano tentou o tudo ou nada, né? E acabou dando nada pra ele. E o Holloway também tinha ganho do Arnold Allen. Então, se for pegar o retrospecto recente, tá mais constante o Max Holloway. Apesar de ter sido nocauteado com Topuria, ele vem mais constante. Enquanto o Poirier vem no ganha, perde, mas também só pegando a elite da categoria, né? E agora a gente vai ter essa terceira luta. O Max Holloway acaba ali lutando em casa, né? Então, talvez isso motive mais ele, né? E ele consiga ali ter uma performance melhor, né, e tentar se aposentar ali realmente com uma vitória, né? É uma luta complicada, tá? Sinceramente, eu acho que as bolsas devem colocar o Poirier como favorito, mesmo com a fase sendo ganha-perde, porque ele já venceu 2 vezes o Max Holloway e o Max Holloway vem de um nocautaço ali, né, contra o Ilia Topuria. Então, eu acho que as bolsas devem colocar o Poirier como favorito e eu talvez até puxe um pouco mais pro Poirier mesmo, mais por conta de jogo, né? Porque o Max Holloway tem esse jogo de muito volume na trocação, bastante de boxe, ele até chuta, usa alguma coisa ou outra ali, pisão e tal, mas ele é muito mais a trocação e ganha no volume, não tem tanto punch e tal. E aí o jogo contra o Poirier é complicado, porque o Poirier é muito bom de boxe, ele tem um punch muito maior que o Max Holloway, ele bate bem mais forte e ele fica confortável contra o Holloway, né? Porque ele não tem que se preocupar com queda, nada, é só ficar trocando porrada e trocar boxe ali. E em 25 minutos ele tem condições, né, de lutar por cinco rounds e tal. Então,
ele tem capacidade de fazer o jogo do Holloway, né, de trocar a porrada e muitas vezes conseguindo machucar mais, né? Ele tem um bom volume de golpes também, então o jogo dos dois casa muito bem pro Poirier, né? E claro, os dois ali têm um pouco de jiu-jitsu e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que ainda mais para um cinturão BMF, eles vão querer trocar porrada. Então, eu acho que se o Holloway viesse de uma derrota pro Topuria numa decisão, talvez eu até arriscasse um Holloway favorito ali, mas acho difícil, né? O Poirier tá na luta de despedida, vai estar lutando em casa, vai estar extremamente motivado, e enquanto o Holloway pode estar numa fase melhor no contexto geral ali, mas vem de um nocaute, tá? Então é uma luta complicada, mas duvidar do Holloway é difícil, né? Então, se eu fosse não ficar em cima do muro, né? Não falar os 50-50, eu acho que o Poirier vai estar um leve favorito nas bolsas e talvez eu coloque um leve favoritismo para ele. Mas o Max Holloway é embaçadíssimo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, rapidamente nas estatísticas, né? A gente tem essa coluna da esquerda do Max Holloway, então em volume de golpes o Holloway tem mais do que o Dustin Poirier. O Poirier tem um pouquinho mais de precisão nos golpes absorvidos, o quanto eles apanham. É quase um empate, né? O Holloway apanha um pouco mais, porém, como ele bate bem mais, a diferença fica a favor do Holloway, né? A defesa dos golpes é 59% o Holloway, 52% o Poirier, então o Holloway se defende um pouco melhor. Ali no grappling a gente tem uma vantagem na quantidade de quedas para o Dustin Poirier, o Holloway quase não usa, precisão das quedas do Holloway até que é legalzinha, mas ele quase não dá queda, então também tanto faz. O do Poirier é um pouco pior. Defesa das quedas, o Holloway é bem melhor, 83% contra apenas 64% do Poirier. Média de finalizações do Holloway 0.3, é bem pouco. Poirier 1.3 é pouco também, mas já é muito mais ali do que o Max Holloway. Em resumo, então, é isso, tá? Uma potencial luta da noite, Holloway contra Poirier no UFC 318. Eu acho que, assim, é uma baita luta, né? Por mais que seja um cinturão que a galera vai falar, não vale nada, não sei o quê, mas ainda assim, são dois caras que ganham bônus o tempo inteiro, como vocês viram aqui que eu mostrei. Já tem toda uma rivalidade, toda uma história aí dos dois. Teve a luta de despedida do zumbi coreano que foi contra o Holloway, e o Holloway acabou estragando a festa. Pode ser que ele estrague aqui, tá? Na minha opinião, mesmo que seja azarão, é bem pouco. Ele é um cara bem complicado, porém foi o que eu falei, né? Talvez a derrota por nocaute faça um efeito até às vezes psicológico nele, né, de ficar mais receoso. O Poirier tem muito punch também, então, né, ele já perdeu do Poirier 2 vezes. Então, assim, talvez, né, a situação da despedida de um lutando em casa seja algo positivo e talvez para o outro vir de derrota, por nocaute, vai lutar com um cara a terceira vez, um cara que já perdeu 2 vezes, talvez fique um pouco mais de pressão para o Holloway. Mas são dois caras do mais alto nível e eu acho que vai ser bem legal essa luta, com 90% de chance de ser a luta da noite. Mas eu quero saber o que você acha do casamento dessa luta, quem você acha que vence, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!